Fundos cambiais. Será que vale a pena você investir em 2020 só por conta da alta do dólar? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou fundador do IUB, o maior buscador de investimentos do Brasil. A gente mostra milhares de opções para você sempre investir melhor. E nesse canal no YouTube, a gente faz vídeos conversando com os maiores especialistas do Brasil para perguntar para eles onde que vale a pena você investir em 2020. E hoje eu estou dentro da BV Asset e vou conversar com o gestor, perguntar para ele como que está o cenário dos fundos cambiais, aonde que vale a pena você investir nesse próximo ano. Fica de olho no vídeo e vem comigo. Estou agora dentro da BV Asset, antiga Votorantim Asset Management. Vou conversar com o Leonardo Sapienza, que ele é gestor aqui da casa. E ele vai falar sobre fundos cambiais, perspectivas para o dólar 2020, um pequeno retrospecto de 2019. Leonardo, obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite. Obrigado. É um prazer estar aqui. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a Orama Investimentos por ter feito essa conexão e ter nos apresentado aqui para o pessoal da BV Asset. Se você quiser se apresentar rapidinho para as pessoas e contar um pouquinho sobre a BV Asset. Tá, meu nome é Leonardo Sapienza, eu sou gestor responsável aqui pelos fundos de multimercado, renda fixa, dos ativos líquidos da BV Asset, né, antiga Votorantim Asset Management. Tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro. Anteriormente eu era economista, estrategista do banco, da tesouraria do Banco Votorantim, né, hoje Banco BV. E no começo desse ano eu assumi a responsabilidade aqui de ajudar aqui nessa gestão dos fundos multimercados. Então essa é a minha história. Legal. O que eu quero conversar aqui com você hoje é sobre fundos cambiais principalmente. E fundos cambiais é um investimento que não costuma aparecer, ou assim, ser lembrado facilmente pelos investidores no Brasil, os investidores pessoas físicas, né? Eles se lembram muito mais sobre ações, multimercados, renda fixa, etc. Mas 2019, e principalmente nesse final, no segundo semestre de 2019, fundos cambiais foram muito comentados e muito demandados pelas pessoas, principalmente em razão dessa alta do dólar. Perfeito. Por isso que os fundos cambiais têm surgido mais na mente do brasileiro na hora de investir. Antes da gente conversar sobre se os fundos cambiais são uma alternativa, são interessantes para 2020, 2019, você acha que a pessoa que investiu por meio de um fundo cambial ou tentou surfar um pouco essa alta do dólar, fez um bom investimento, teve uma boa estratégia? Olha, Bernardo, se a gente olhar na variação do ano, pode parecer que sim, né? Que teve uma valorização da moeda norte-americana. Contudo, a gente teve uma alta volatilidade ao longo deste ano, né? Então, se você tivesse acompanhado seus investimentos mensalmente, você teria visto ganhos e perdas. E talvez essa não seja depende muito do perfil do investidor que procura um investimento alternativo como é a moeda norte-americana, né? Inicialmente, a gente teve uma perspectiva, tinha uma perspectiva para o ano que acabou se confirmando em termos de evolução de reformas, né? A gente viu o prêmio de risco do país cair atingindo as mínimas históricas, né, recentes, né, abaixo de 100 pontos pelo CDS, e mesmo assim você teve uma desvalorização da moeda, né, do real. Tem diversos fatores que explicam, né, a volatilidade, a alta e a baixa da taxa de câmbio, né, e da apreciação e desvalorização do real. Então, na verdade, a gente tem que pensar o fundo cambial como uma parte do investimento em determinados momentos, né, relacionados ao seu portfólio pessoal, aos seus investimentos. Se você tem uma exposição à moeda estrangeira, principalmente para propósitos, né, de uma viagem internacional, pagar uma faculdade do teu filho que você planeja, fazer um curso no exterior, né, e algumas despesas que você tem, que mesmo que seja aqui no Brasil, que esteja relacionado à moeda norte-americana, né, que você tem essa flutuação, que são até a inflação relacionada a bens comercializáveis, né? Se você pegar inicialmente, né, eletrodoméstico, um veículo, tem muitos componentes importados, né, e os preços vão ser determinados pela competição doméstica, pela demanda, mas de qualquer forma, ao longo do tempo, a gente vê uma evolução dos preços atrelados, né, à moeda. Então, é um instrumento, sim, interessante para você
ter no seu portfólio como uma forma de diversificação. Tá. Mas é bastante importante alertar, Bernardo, que é um instrumento de altíssima volatilidade. Sim. Tá? Esse que é. Então, eu acho que é muito importante ter essa dimensão, né, o investidor que opte por aplicar no fundo cambial para propósitos específicos e como investimento mais, talvez, de médio prazo. Tá. Porque você pode ter perdas realmente bastante expressivas. Né? Eu destacaria exatamente esse ano, né? Pelo interesse, pela alta. Usualmente ele tem essa demanda, ou acaba aparecendo nas revistas, né? No final de semana, a alta do dólar. Usualmente é quando você está chamando a atenção de tanta gente, é que o valor já está talvez elevado. Pois é. Então talvez isso atraia um investimento que não seja o melhor momento, ou pelo menos não naquele para um propósito especulativo. Tá, né? Então, para a pessoa física, a gente recomenda muita cautela. Né? De novo, é um instrumento importante você pensar em ter no seu portfólio, mas com um certo propósito. Tá? Esse que é o objetivo. Legal. Eu gostei muito do que você falou sobre essa tensão que tem que ser dada à volatilidade e ao risco. Perfeito. Porque o que a gente vê muitas vezes e viu em 2019 são pessoas interessadas justamente em aproveitar ou tentar aproveitar um momento em que talvez a moeda já esteja muito alta, né? Já esteja muito valorizada, ou talvez já seja um momento tardio para entrar, mas mesmo assim sem entender exatamente a dinâmica do mercado de dólar, mercado cambial, interessados em fazer esse investimento. E tem uma volatilidade que é muito forte. Perfeito. E na minha visão, não sei se você concorda, mas pensando na perspectiva da pessoa física, é uma volatilidade talvez mais difícil, mais complexa de entender do que uma volatilidade do mercado à vista de ações, por exemplo. Perfeito. E até complementaria, Bernardo, porque há outros, para investidores pessoa física, há outros instrumentos, talvez com uma volatilidade menor, que adequem mais o perfil, que use também o instrumento cambial e não fique limitado, porque o fundo cambial você só tem uma direção. Sim. Né? Você só vai apostar na direção de desvalorização da moeda brasileira. Sim. Enquanto outros instrumentos como os fundos multimercados, que a gente tem na casa também, aqui na BV Asset, destacaria o fundo absoluto, o Eagle, que são fundos de crédito e renda fixa também, mas que são alternativas de uma volatilidade menor, né? E que se utilize também de instrumentos cambiais que possa tentar capturar a alta da taxa de câmbio quanto à queda e como a diversificação de outras moedas também. Né? Então o mercado financeiro dispõe de investimentos e instrumentos alternativos do que você ficar com apenas focado no fundo cambial. Novamente, quando a gente tem períodos de alta volatilidade, de novo, esse ano, apesar da evolução positiva do cenário macro, que a gente viu uma valorização expressiva da Bolsa, sim, né, sim. de superior a 20%, fechamento de taxas de juros, né, uma performance dos ativos, o prêmio de risco Brasil, como a gente viu recuando para as mínimas históricas, e mesmo assim a taxa de câmbio desvalorizou. Né? Então tem diversos instrumentos, eu considero um dos instrumentos mais difíceis de alta volatilidade, porque depende de fluxo, depende do humor externo, depende de preços de commodities, depende do tweet de presidentes, e é usualmente tratado como um instrumento de proteção. Né? Então assim, se você tem a medida de quantidade que você tem que ter dessa proteção, depende muito do perfil do investidor estrangeiro, do investidor pessoa física, que tem as suas despesas relacionadas à moeda estrangeira. Né? Se é uma pessoa que viaja muito, né, tem os filhos morando fora do país, né, gosta de fazer viagens internacionais, né, tem dispêndios mesmo no país mais relacionados à moeda estrangeira, então você tem que ter um pouco mais de diversificação. Tá? Mas, novamente, é um instrumento altamente volátil. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado para a recomendação, né, e saber, eu pegaria o exemplo desse último bimestre, novembro e dezembro. Né? Em novembro havia uma expectativa, né, de um forte influxo de moeda forte, né, com o leilão de cessão onerosa que acabou se frustrando, né, juntamente com uma volatilidade externa também de países na região. O fundo cambial, né, a taxa de câmbio, ela depreciou quase cerca de 7%. Então você ganhou 7% naquele mês.
né? E quando foi que saiu na capa das revistas, né? A desvalorização do câmbio, valores máximos. E nesse mês você já está tendo se tivesse esses recursos lá, dependendo do timing que você aplicou, né? Falar, não, agora parece que é bom. Se você colocou no final deste mês de novembro e olhar os seus recursos nesse fundo cambial, você já teria perdido mais de 5%. Né? Então, todo o ganho que você teve no mês, por fatores, tem uma grande volatilidade. Né? Novamente, é um investimento mais de médio prazo, de proteção, mas requer muito cuidado com o timing, né, que a gente fala, ou então uma parte do teu portfólio que você destina recursos, né, com despesas já programadas relacionadas à moeda. E interessante que você comentou também sobre ser um instrumento mais de proteção e diversificação do que o investidor colocasse lá 70% do seu portfólio em câmbio, ou em investimentos atrelados ao câmbio. É interessante porque nem sempre as pessoas têm essa visão e essa conscientização, né? Sim. De ser um instrumento principalmente para proteção e não para rentabilidade propriamente dita. E aí uma dúvida, você acha que o pequeno investidor, ele deveria, interessado em fazer essa proteção cambial, ele deveria tentar comprar diretamente no mercado, moeda, ou melhor ir por meio de um fundo cambial, ou até um fundo multimercado, como você mencionou? Acredito que os fundos tenham uma vantagem de você ter uma simplicidade na condução da operação, né? Você tem o nosso fundo cambial, é D0D1, então você faz a aplicação, faz o resgate, né, e recebe o dinheiro no dia seguinte, mas toda a parte de tributação, né, você tem já feito pela administração do fundo, coisa que alternativamente você aplicasse, comprasse direto para uma corretora, através de contratos mínimos, você mesmo teria que conduzir todo esse processo. Né? A diferença também é que a gente opera o fundo cambial a partir de derivativos, né, de dólar futuro, né, na BMF, e você tem um ganho, né, adicional à variação da moeda, que é o valor do cupom cambial que tem ali, né, o custo do dinheiro que você está comprando do dólar futuro, que é o que tem mais liquidez. Então, quando você olhar a variação da taxa de câmbio e o fundo cambial nosso, ele tem sempre um pouco mais da performance, que é essa taxa de juros embutida. Né? Então, você ainda tem um ganho adicional do que operar a moeda diretamente. Tá? Então, acho que é mais pela simplicidade. Para o investidor, pessoa física, a partir de R$1.000, você já pode fazer a aplicação. Né? Então, de novo, tem uma liquidez grande, né? Você pode entrar e sair rapidamente também. Então, serve até por alguns períodos, né? Se você acreditar que tem um pouco mais, ou para aquela determinada finalidade, né, de uma viagem. Então, é muito mais simples do que você ter que operar, pagar corretagem, né, toda aquela burocracia que existe, né, depende novamente do tipo de investidor, não é errado, mas eu acredito que o fundo cambial ele sirva para esse propósito, para simplificar, né, a operacionalidade da aquisição de moeda. Até para fazer toda essa operação de derivativos, que não é nada simples para um pequeno investidor, pessoa física. Perfeito. Então, por meio de um fundo, acho que tem acesso, além de simplificar tudo que você mencionou, também tem acesso a estratégias e produtos mais interessantes do que você tentar operar sozinho. Sim, perfeito. Né? E esse é um fundo exclusivo, novamente, né? A casa dispõe de outros instrumentos, outros fundos que podem, às vezes, adequar um propósito que você acredita que seja o adequado para você. Legal. Fazendo um pouco agora exercício de bola de cristal, Futurologia 2020. Qual que é a opinião de vocês, a visão de vocês aqui na BV Asset sobre dólar, né, para 2020? E se é interessante o investidor estar atento a esse cenário de dólar no próximo ano? A gente tem um cenário ainda construtivo para a economia brasileira, né? A gente vê sinais mais consistentes de recuperação, mas ainda uma recuperação gradual. O mundo passa por um processo de recuperação, né, de um certo uma desaceleração que a gente veio observando por fatores, né, de guerra comercial de China e Estados Unidos, que mais recentemente parece avançar, né, num sentido de desescalar essa tensão comercial. A questão do Brexit também ainda pendente, mas também com uma sinalização de que a gente possa ter uma resolução menos desfavorável, né, para o Reino Unido. Mas a economia mundial vem num processo de crescimento baixo, com sinais de estabilização, e o Brasil
também agora dando sinais de alguma recuperação. A gente acredita que essa tendência tende a continuar, né? O Brasil, enfim, deve crescer mais do que a gente observou nos últimos anos, ganhar um pouco mais de tração. As taxas de juros devem continuar baixas, então procurar alternativas, né? E a própria taxa de juros baixa é um dos causadores dessa volatilidade cambial, sim. Né? Então é interessante sim pensar na taxa de câmbio, mas novamente eu acho que o propósito, pela finalidade, você tem que ter muito cuidado com o time. A gente acredita que possa haver, com essa melhora de crescimento, e diferentemente, e assim, a evolução positiva, como os sinais que a gente viu de possível upgrade do Brasil, a continuidade de crescimento, a evolução das reformas, a estabilização da relação de dívida PIB, sinais que talvez tragam, né, um apetite do investidor estrangeiro para o Brasil novamente de uma forma mais consistente. Então, quando a gente fala desse apetite, o influxo, né, que é um grande determinante do nível da taxa de câmbio no curto prazo, ele acaba permitindo uma valorização da taxa de câmbio. Então, talvez o ano, apesar de novo, a única certeza que a gente tem é que taxa de câmbio vai ser volátil, refletindo todos os choques que acabam aparecendo. Mas para 2020, talvez a gente possa ter uma certa apreciação da taxa de câmbio. Legal. Né? Então a gente vê o nível de câmbio voltando talvez para baixo de 4, né? Entre 3,90, dependendo obviamente desse fluxo, né? dos IPOs, né? Do lançamento das ações que tem, que sempre acaba tendo alguma participação do investidor estrangeiro. Mas, de novo, é sempre, como bem você colocou, Bernardo, esse de futurologia. Totalmente. E como a gente viu ao longo desse ano, assim, a única certeza que a gente tem na taxa de câmbio é que não temos previsão nenhuma, né? Assim, em termos de certezas com relação. Mas, brincadeiras à parte, assim, existe uma volatilidade muito excessiva, que a própria mudança, né, no arcabouço macro que o país está passando, né, o nível de taxa de juros, então o carrego, né, como a gente fala, né, para você ficar aplicado, ele é mais baixo, então isso estimula você fazer o hedge em moeda cambial. Então, dependendo dos níveis de taxa de câmbio, pode se tornar uma alternativa, sim, ficar comprado. Mas a gente acha que há fatores estruturais, novamente, que dependem da economia mundial, da economia americana, do nível de taxa de juros, mais componentes que talvez ajudem a gente ter uma performance um pouco melhor em termos de valorização da taxa de câmbio, olhando o ano de 2020. Para você que ficou até agora no vídeo, depois desse panorama super legal do Leonardo com relação a 2019 e também 2020, o que você achou? Você pretende fazer investimento em dólar ou em fundos cambiais no próximo ano ou não? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Leonardo, muito obrigado pela participação. Obrigado, Bernardo, pela oportunidade também. Obrigado pelos comentários todos. Obrigado a vocês. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.